Digam aí, apaixonados ou desesperados por literatura? Mais uma lista minha aí, galera. Hoje são os 11 mais importantes romances da literatura brasileira. Chega aí. Vamos lá, moçada. Então, lista de novo, tá? Sei que são questionáveis, muita gente vai lá que não concorda com tal, faltou qual, beleza. Mas esse é um dos roteiros que mais me agradou escrever ultimamente. Não sei quanto tempo vai dar esse vídeo aí, mas vamos aos critérios que eu adotei para escolher esses 11 mais importantes romances da literatura brasileira. Bom, primeiro critério, relevância acadêmica, tá certo? Que tenha muito estudo sobre esse romance, respeito pela crítica e pro mundo intelectual, beleza? Segundo critério é que não ficasse apenas nesse parâmetro, que ele furasse a bolha, né, dessa relevância estritamente acadêmica, né, e tivesse, né, uma relevância para o leitor normal, o leitor não literato chatoide da vida, beleza? Né? Leitor comum, sei lá. Enfim, e mais além disso, que também esse romance, de certa forma, furasse a bolha da literatura. E de certa forma fosse conhecido, sei lá, cara, na cultura geral aí, né? No mundo, no universo pop, tenha virado filme, série, novela, meme, né, cara? Tão legal aquela vez teve aquele meme lá a mulher repórter correndo atrás da senhora, né, cara? E daí os caras metiam lá a capa do senhora, né? Enfim, bom, vamos lá então. E nessa lista também eu fiz diferente das anteriores, galera. Tá? Eu fiz por ordem de importância, então é do menos pro mais importante dessa vez, tá? E que chovam os comentários críticos. Aí, bom, vamos lá. 11º romance mais importante da literatura brasileira. Vamos lá. Lavoura Arcaica de Raduan Nassar, né? Por quê? Primeiro porque ele é o Salinger brasileiro, tá certo? É o cara que escreveu um romance, todo mundo achava que era o novo Machado de Assis, que ia ter uma obra prolífera, mas ele acabou tendo apenas esse romance, mas não precisou mais, né, cara? Assim como Salinger lá, né, americano, tem como grande e talvez única obra de corpo O Apanhador no Campo de Centeio, aqui você tem a Raduan Nassar com Lavoura Arcaica e é um grande romance que vale uma literatura ou duas ou três literaturas de grandes autores, beleza? O amor incestuoso entre os irmãos, amor incestuoso, não perversão somente, né? Tem uma questão aí bem complicada de se resolver, de se entender, de se aceitar, né? A família marcada por essa opressão, né, paterna, arcaica, e a linguagem poética que conta essa maneira conta essa história de maneira tão singular. Por isso, esse é o 11º lugar. Vamos pra frente. Vamos lá. 10º lugar. O 10º mais importante romance da literatura brasileira, na minha opinião, As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Por que, Joãozinho? Porque eu acho que é o melhor da década de 70. Ali tem muita coisa boa ali. Quarup, Sargento Getúlio, O Grande Mentecap do Fernando Sabino. Mas esse eu ainda acho que é o melhor representante e o que está ainda em voga hoje. Quarup deu uma sumida aí das listas de vestibulares, das discussões por aí, né? E As Meninas continua sendo revisitado, sendo estudado, caindo em vestibulares, e tem essa história importante, né? Que é o retrato da repressão militar ali nos anos 60, 70, a partir de 3 perspectivas, né? De 3 estudantes universitárias bem diferentes entre si, apesar de muito amigas, muito diferentes, que é a certinha de um lado, você tem a guerrilheira lá, revolucionária de um outro lado, e para completar aquela doidona torturada da Ana por outro lado. Então esse romance aí, por essa costura dessas 3 personalidades, como um retrato da ditadura militar, do regime militar nos anos 70, eu acho que é um bom representante da literatura dessa década.
Lígia e as Meninas. Fechou? Nono romance mais importante da literatura brasileira. Quem, cara? Já dei uma antecipada ali no começo do vídeo, né? Senhora, do José de Alencar. Né? Por quê? O Alencar tem Iracema, tem o Guarani, tem Lucila, mas ainda Senhora, na minha opinião, é o mais bem acabado romance romântico brasileiro, de todo o nosso romantismo, tá? A história de amor e vingança da Aurélia, tá certo? Uma espécie, na minha opinião, de Conde Monte Cristo feminino, né? A Aurélia que vai se vingar, aquela história de vingança. Cara, você podia chamar Senhora de o Kill Bill brasileiro mais adocicado. Tá, bem mais adocicado, beleza? Mas é a história de uma vingança e de uma mulher, como no Kill Bill, a redenção do amor, né? Apesar de o Alencar ainda estar moldurado, né? Aquele finalzão meio forçado, talvez alguns achem, mas, né, tem uma crítica social ali, um embate entre o amor e o dinheiro, e por isso esse é o nono colocado. Oitavo colocado, então, O Cortiço, de Aloísio de Azevedo, tá? O naturalismo tem lá outros romances do próprio Aloísio de Azevedo, tem o Ateneu, que é um misto de naturalismo e realismo, mas O Cortiço é o melhor romance do naturalismo brasileiro, sem sombra de dúvidas. É tão forte que atrai leitores até hoje, os moleques aí de segundo, terceiro ano, quando leem aqueles negócios, aquelas podridões do Cortiço lá, do João Romão, da Bertoleza, se sentem atraídos, como se sentem atraídos hoje por filmes e livros como Perfume, tá? Então eu acho esse a grande obra do nosso naturalismo e uma crítica ainda hoje muito relevante à exploração humana, a questão do João Romão explorando todos que estão ao seu redor, ainda é uma crítica muito válida para os dias de hoje, fechou? Vamos pra frente. Vamos lá então, agora o sétimo colocado. Qual que é o sétimo mais importante romance da literatura brasileira? Para mim é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, beleza? Cara, é o melhor romance do Lima Barreto, na minha opinião, apesar de gostar muito de Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Cara dos Anjos, enfim, mas é o mais forte, o mais tocante romance do Lima Barreto, na minha opinião, e o mais importante romance, obra dessa transição de século XIX para o século XX. Eu sei que nós temos lá o Canaã do Graça Aranha, eu sei que nós temos os Sertões do Euclides da Cunha, mas não se adequa a um romance, vamos dizer assim, os Sertões. Então é uma coisa à parte, eu vou de Lima Barreto, cara. E porque o Policarpo Quaresma é um dos personagens mais ricos da nossa literatura. Ele é ao mesmo tempo sério, muito sério, e ao mesmo tempo patético, né? Ao mesmo tempo ele é meio cômico e ele é meio trágico, meio terno, meio dramático, tá? E a gente ri dele, tem dó dele, tem ódio dele às vezes, né? E ele é um Dom Quixote brasileiro, lutando contra moinhos de vento, amando esse país que ainda, infelizmente, traz muito dos problemas que ele, Policarpo Quaresma, via lá no final, no começo do século passado. Por isso, esse é o nosso sétimo lugar. Vamos agora ao sexto lugar. Sexto mais importante romance da literatura brasileira para mim é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E de novo aqui, elejo ele como representante de uma geração e o melhor representante dessa geração. Eu sei que o próprio Graciliano tem lá São Bernardo, você tem também ali, poxa, velho, o Jorge Amado, você tem o José Lins do Rego, mas eu ainda acho que o melhor, o romance que mais conversa hoje com a moçada, inclusive, né, a Cachorra-Baleia, é o Vidas Secas, tá legal? Pela linguagem, né, que ainda é uma linguagem forte e ao mesmo tempo acessível, pelo enfoque da seca, né, da exploração do ser humano, esse ser humano que se humaniza, se animaliza no sertão, pelo filme do Nelson Pereira dos Santos, né, que é uma adaptação extremamente bem realizada, marco do cinema novo brasileiro, e, claro, pelos personagens carismáticos, especialmente, né, pela Cachorra-Baleia e a cena mais
dramática da literatura brasileira, na minha opinião, que é a morte da cachorra-baleia, o Fabiano sacrificando-a naquele capítulo inesquecível. Quinto lugar, Macunaíma, de Mário de Andrade, tá? Acho o Macunaíma o clímax do nosso modernismo da primeira geração, o clímax da antropofagia brasileira, tá? Um texto vertiginoso, a cultura brasileira representada como uma concha de retalhos, né? Ligadas, aquelas histórias que misturam as culturas, os mitos, as lendas de todos os lugares do Brasil, essa ideia muito moderna ainda hoje dessa nossa cultura multifacetada está em Macunaíma e por isso ele é muito relevante até hoje, porque é uma rapsódia, por juntar tudo isso, né, cara? Assim como a rapsódia do Queen, lá que junta várias formas musicais, vários estilos musicais numa única música, o Macunaíma reúne várias lendas e vários mitos brasileiros para construir esse primeiro, não primeiro, mas o mais relevante, o mais importante anti-herói da literatura brasileira, né? Você tem uma linhagem aí de anti-heróis, começa lá com o Sargento em Milícias, passa, né, por João Grilo, Chicó, o próprio Sargento Titúlio, que já citei aqui, mas esse é o grande anti-herói da literatura brasileira, o herói sem nenhum caráter e ao ter nenhum tem todos, Macunaíma, de Mário de Andrade. Esse é o nosso quinto lugar. Vamos pra frente. Agora o quarto lugar nessa lista dos melhores romances, é claro que eu não posso deixar de citar um dos mais importantes romances dessa autora e uma das mais importantes autoras de todos os tempos na nossa literatura, Clarice Lispector, e A Paixão Segundo GH. Sei que muitos vão falar de Perto do Coração Selvagem ou a própria A Hora da Estrela, mas eu ainda penso que A Paixão Segundo GH é a melhor incorporação, vamos dizer assim, brasileira da técnica do fluxo da consciência lá do James Joyce, da Virginia Woolf. É a melhor obra da autora que inaugura uma tendência, né, que influenciará autores, né, até os dias de hoje, nomes como o Caio Fernando Abreu, a Lígia Fagundes Telles, o próprio Raduan Nassar, lá do nosso 11º lugar. Então ela inaugura uma linhagem, uma forma, uma técnica estilística que vai influenciar muitos e muitos autores até hoje, a Clarice, e a melhor realização nesse aspecto do monólogo interior, do fluxo da consciência, é A Paixão Segundo GH, por isso esse é o quarto mais importante romance da literatura brasileira. Vamos então ao pódio. Terceiro lugar vai para quem? Vai para Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa é o criador de um universo próprio, de uma linguagem própria, e todo Guimarães está contido em Grande Sertão Veredas, tá certo? E Sertão Veredas tem todo Guimarães. É uma espécie de odisseia contada pelo próprio Odisseu, né? É como se Ulisses contasse a sua história de retorno para casa e tantas aventuras. Você tem isso contado pelo Riobaldo, né? Em primeira pessoa, nesse romance épico que tem tudo, cara, né? O Grande Sertão Veredas tem ação, tem misticismo, tem filosofia, tem política, tem sociologia, tem geografia, tem lenda, tem fábula, cara, realismo, e tem o quê? Tem o amor, né? O amor de Riobaldo e de Adorim. Casal que eu mais shippo na literatura brasileira, obviamente, depois do Bentinho e Capitu, quando adolescentes. Tá legal? Por tudo isso, o Grande Sertão é o terceiro. Agora vamos para o segundo lugar. Cara, segundo lugar, quando eu falar o segundo, já vai ficar evidente o primeiro, né? E foi um dilema, cara. Então, eu vou dizer o seguinte, que eu escolhi o mais importante e não o melhor. Para mim, este segundo é o melhor romance da literatura brasileira. Para mim, pro leitor, professor Joãozinho, tá? Mas ele não é o mais importante. Qual romance? Dom Casmurro. Dom Casmurro está em segundo, é o meu preferido, é o meu melhor, mas não é o mais importante. É o Hamlet. Dizem que é o Otelo brasileiro. Eu não falo que é o Otelo brasileiro, eu falo que é o Hamlet brasileiro.
Porque assim como Hamlet sintetiza todo Shakespeare, Dom Casmurro sintetiza todo Machado de Assis. Assim como Hamlet cristaliza, é o ápice do Shakespeare, o Dom Casmurro, para mim, cristaliza e é o ápice do Machado. Mas não é mais importante. Por quê? Para existir o Dom Casmurro precisou ter um romance antes, né? E daí ficou claro qual é o primeiro romance, o mais importante romance da literatura brasileira, Memórias Póstumas, de Brás Cubas, de Machado de Assis. Tá? Não haveria Dom Casmurro se não houvesse Memórias Póstumas, tá? O mais revolucionário romance brasileiro de todos os tempos. O Brasil não estava preparado para Memórias Póstumas e talvez até hoje não estejamos totalmente preparados para Memórias Póstumas de Brás Cubas. E se você der uma olhadinha em Memórias Póstumas de Brás Cubas, estão já prenúncios, sinais, né, de todos os outros romances, talvez, que eu citei nessa lista. Memórias Póstumas de Brás Cubas tem um pouco do realismo do Graciliano Ramos, das questões sociais lá da geração de 30. Tá certo? Tem um pouco da introspecção psicológica da Clarice Lispector e da Lígia Fagundes Telles. Tá certo? Tem um pouco do fantástico do Guimarães Rosa, né? Quando você tem um narrador que já está morto, né? Você tem a iconoclastia, né, dos modernistas da primeira geração, porque Memórias Póstumas foi muito diferente, né? Aqueles capítulos curtos, quando o pessoal estava acostumado a ler romances com capítulos enormes, publicados nos folhetins. Então, tem um pouco de iconoclastia modernista em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem o que também, cara? Um pouco de tudo que se fez na literatura brasileira depois de Machado. Eu digo assim, ó, né? Machado está para a literatura brasileira como os Beatles estão para a música pop. A influência, a abrangência, né? Como Beethoven está para a música clássica, tá certo? E como Shakespeare está para a literatura universal. Então, Machado de Assis, Dom Casmurro, Memórias e todas as suas obras, né, são imensuráveis. Machado de Assis é imensurável, Machado de Assis é incontornável, Machado de Assis é insuperável. Por isso que ele ficou em segundo e em primeiro lugar na minha lista. E também no meu coração e na minha mente. Desculpa a pieguice, mas é que Machado aqui pega forte. Valeu? Até o próximo. Diga tchau.